Bora para nossa segunda aula de hoje. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Jana, sou terapeuta, sou professora. Aqui eu falo sobre autoconhecimento e também sobre como podemos criar conteúdo de forma autêntica, leve, né, resgatando aí a nossa essência, a nossa identidade. Se você chegou agora, não sabe do que eu estou falando, né? Todas as quintas eu tenho aula, seja ela ao vivo ou gravada, vai depender, que nem hoje a gente teve uma intercorrência e infelizmente não consegui colocar ela ao vivo, então ela está sendo gravada para você poder assistir. A nossa primeira aula foi na semana passada, eu vou deixar o card aqui em cima, que é sobre como criar conteúdo de forma autêntica e leve, né? Como que você pode aí resgatar a sua identidade. E se você é novo, está chegando por aqui, então eu já vou te pedir uma coisinha. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho, de compartilhar, né? Deixa o teu like aqui também. Compartilha com as pessoas que querem aí trabalhar com autoconhecimento, que querem escrever seu próprio conteúdo de forma autêntica, né? E aí é disso que a gente fala aqui. Nas próximas aulas a gente vai trazer mais conteúdos e até ferramentas sobre autoconhecimento também. Bora para a nossa segunda aula de hoje, então? Então vamos lá. O que bloqueia você na hora de criar conteúdo? Você tem dificuldade na hora de criar conteúdo? Descubra o que está bloqueando sua criatividade e libere todo o seu potencial. Lembrando que eu sempre trago a minha experiência, as minhas vivências dentro desse mundo digital, dentro do autoconhecimento. E quando eu comecei a organizar essa aula, pensar nessa aula, eu tive que, é claro, fazer uns resgates aqui das dificuldades que eu tinha de fazer conteúdo na internet, o que me travava na hora de criar aí conteúdo na internet, e seja para qualquer tipo, para as redes sociais ou aqui para o YouTube, não interessa. Ou seja, o que estava bloqueando o meu processo criativo na hora de criar conteúdo, né? O que estava me impedindo. E aí eu cheguei numa palavra e essa palavra ela vai ser desmembrada em outras situações. Essa palavra que eu estou falando é o medo. Isso mesmo, o nosso querido medo. Só que dentro do medo a gente vai ter, digamos assim, submedos. Eu sei que não existe essa palavra, mas eu tive que criar e aí você vai entender o porquê. Dentro do medo, a gente vai ter o medo do tempo, que eu já vou explicar para vocês o que é, o medo de falhar, o medo do conhecimento, o medo do julgamento e o medo da comparação. Tudo isso vai estar inserido e são exatamente isso aqui que faz com que você bloqueie, que você não consiga criar conteúdo, que você sinta medo, que você trave na hora de fazer o seu conteúdo na internet. Então vamos para o primeiro medo, que é o medo de falhar. O medo de falhar, ele pode trazer as seguintes questões: medo da pressão, medo de falhar, que traz pressão, medo de falhar, que traz insegurança, medo de falhar, que traz a autocobrança. O que acontece? Eu sempre fui uma pessoa que busquei uma segunda situação e talvez você seja essa. Vamos lá. Eu vou escrever aqui e vamos ver se vocês se identificam. Perfeição. Eu sempre fui a senhora perfeição, que queria tudo organizadinho, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Enquanto isso não estivesse pronto, eu não ia colocar nada em jogo. Porque eu tinha muito medo de falhar. E isso eu acabava tendo que uma autocobrança exagerada em cima de mim. Porque eu buscava essa perfeição, eu queria que tudo saísse perfeito, só que tem coisas que a gente não controla nessa vida. Então também tinha muito essa questão de controlar as coisas, né? De querer controlar tudo que estava acontecendo ao meu redor. E aí a vida vem e mostra que não, você não controla nada e no conteúdo é a mesma coisa. Né? Essa cobrança, ela acabava fazendo com que eu me sentisse muito insegura comigo mesma, com o meu conteúdo, né? De que forma eu ia colocar esse conteúdo e que as pessoas se identificassem. E aí eu me sentia muito insegura, né? E fora a pressão, né, que isso gerava para mim. E tudo isso acabava o quê? Me travando. Por essas questões, essa autocobrança, essa insegurança e essa pressão me levava para o segundo medo, que é o medo do quê?
o medo do julgamento, né? Porque se a gente quer tudo perfeito, se a gente quer tudo organizadinho, se a gente quer controlar tudo, a gente tem o quê? Muito medo do julgamento, do que as pessoas vão pensar, do que elas vão falar, do que elas vão dizer de mim, do que elas vão dizer do meu conteúdo, do que elas vão falar de mim fisicamente, né? Então tem toda essa questão do julgamento. E tudo isso muitas vezes também é um medo de se posicionar, né? É o medo de não conseguir falar o que pensa e aí acaba usando o que? Máscaras, né? Acaba usando um personagem e acaba não dizendo o que pensa. E aí quer sempre passar aquele papelzinho de bonzinho. Só que, infelizmente, na internet, o bonzinho não vende, não se divulga, não viraliza. Porque o que viraliza primeiro, são pessoas que se posicionam. Segundo, são pessoas que são contraditórias. Terceiro, são pessoas que são autênticas também. Porque quanto mais autêntico você é, mais as pessoas gostam disso também. Mas você precisa se posicionar dentro da internet. Goste ou não, e aí por isso que tem o medo do julgamento, né? Porque a gente quer o quê? A gente não quer ser julgado pelas pessoas, a gente quer ser aceito, né, pelo que a gente é. Só que se a gente for mostrar todo o nosso lado, e veja bem, a gente tem o lado bom e o lado mal. Ninguém é perfeito, né? Não existe a perfeição. E se nós estamos aqui nesse mundo, é porque a gente precisa aprender com as coisas, né? Então não existe o bonzinho e só o malzinho. Existem os dois lados, o lado luz ou o lado sombra dentro dos arquétipos, né? Existem dentro de nós e a gente precisa aceitar isso também. E as pessoas também precisam aceitar, ou não também, porque elas também não precisam aceitar nada, desde que a gente se posicione aí. E é por isso também, trazendo como um exemplo, que filmes, vamos usar filmes de super-heróis, por exemplo. Se fosse um filme onde tivesse só o bonzinho, não ia ser não ia ter uma grande bilheteria, não ia ter grandes pessoas assistindo, né, um grande público assistindo. Não ia existir isso, porque bonzinho não vende. Bonzinho não vende. O que vende o bonzinho? É um bom vilão, é aquele que é o mal, é o bem contra o mal. É por isso que isso vende na internet, né? Então, para um filme ser bom, a gente precisa ter um antagonista, né? Tem o protagonista, mas tem o antagonista. E aí o antagonista levanta o protagonista. Então tem tudo isso que faz com que as coisas viralizem dentro da internet, né? E só que a gente tem essa questão que a gente tem aquele medo de julgamento e medo de se posicionar. Então, dentro da internet, você precisa sim se posicionar, você precisa dizer o que você pensa sobre determinados assuntos, você precisa mostrar quem você é. Ah, mas aí as pessoas vão me julgar. Sim, você está sendo julgado a todo momento. Querendo ou não, você é julgado a todo momento. Por exemplo, vai ter pessoas aqui que vão estar dizendo assim, essa menina não fala nada com nada, eu sei melhor do que ela. Eu sei fazer as coisas melhor do que ela, né? Elas podem estar falando isso, olha, a menina é isso, olha a imagem do vídeo, não sei o que, eu faço melhor do que ela, eu sou melhor do que ela e tudo mais. E você pode ser 1000 vezes melhor do que eu e ter o melhor conhecimento. Mas talvez você não tenha o que eu tenho, que é a coragem de estar aqui me posicionando, de estar aqui falando, mesmo que eu não saiba todos os conteúdos. E veja bem, a gente não sabe todas as coisas. Eu não consigo controlar todas as informações, eu não tenho como reter todas as informações. Eu posso sim estar estudando e estou estudando todos os dias para trazer um conteúdo bom para você. Mas eu posso falhar e eu me dou o direito de falhar, que é o nosso primeiro medo. E o segundo medo de você me julgar, estou aqui para ser julgada mesmo. A partir do momento que eu coloco o meu rostinho aqui, eu estou sendo julgada mesmo. Querendo ou não, eu estou sendo julgada mesmo. Então é importante se posicionar e é preciso ser muito corajoso, porque enquanto você me julga aí, né, você não está fazendo o seu trabalho, você não está fazendo o seu papel. Porque é muito legal a gente julgar alguém sem antes a gente colocar a nossa cara a tapa. Então, estar no seu conforto aí, bem sentadinho e me julgando é uma coisa. Agora, se você está fazendo a mesma coisa que eu, ensinando, mostrando que pode ser diferente, que você é melhor do que eu, ok, aí o mérito é seu. Então, não tenha medo de ser julgado, não tenha medo de se posicionar, porque isso traz aí a sua verdadeira essência. O nosso terceiro medo é o que eu já tinha mais ou menos comentado dentro do julgamento, que é o medo de não ter conhecimento. Ninguém é perfeito,
Não, ninguém é perfeito e ninguém sabe de tudo. Não tem como a gente saber todas as informações do mundo. E aí a gente se acha o quê? Né? A gente acha que precisa sempre validar. Então eu vou fazer mais um curso, eu vou ler mais um livro, eu vou trabalhar mais isso, vou trabalhar minha imagem, vou organizar o meu lugar, não sei o quê. E aí tá sempre procurando o quê? Uma validação do seu trabalho, do seu conhecimento. E isso acaba travando e você acaba não criando o seu conteúdo, né? Por quê? Porque você se coloca nessa posição de que, se eu não tenho, talvez eu não tenha conhecimento suficiente, então eu vou fazer mais esse curso, eu vou pedir para de repente uma validação externa, de repente alguém pode me trazer um feedback. Veja bem, é muito interessante ter esse retorno de fora, só que não é lá fora que eu busco as minhas respostas, é aqui dentro, é no meu interno que eu preciso trabalhar. Então, é desse jeito que eu faço as coisas. É quando eu olho para dentro, me reconheço, eu já tenho todo o conhecimento que eu preciso, e isso está lá na primeira aula, onde eu falo exatamente que você já tem o conhecimento que precisa. É claro que a gente precisa estar sempre estudando, sempre se aprimorando, melhorando, e não tem como a gente ser 100% perfeito. E vamos combinar? Ser perfeito é muito chato, né? Não é interessante. Então, estar buscando essa validação, estar buscando o próximo conhecimento, isso também trava você na hora de criar o seu conteúdo, que pode te levar aí para o quarto medo, que é o medo da comparação. Porque a gente acha que sempre vai ter alguém melhor do que a gente. Porque existem pessoas que vão ter mais conhecimento do que a gente, que são melhores do que a gente. E a gente acaba não tendo, muitas vezes, travando nesse caso aí, nessa questão de comparação, e aí a gente não cria o nosso conteúdo e a gente vai deixando o tempo passar. E essa busca sempre de querer ser reconhecido, né? Eu tinha muito isso, de achar que eu precisava ser reconhecida para validar, aí vai na parte do conhecimento de novo, de validar o meu conhecimento. E eu aprendi que eu não tenho que ser reconhecido pelos outros. Em primeiro lugar, eu tenho que me reconhecer. Em primeiro lugar, eu preciso me valorizar. Depois, se os outros quiserem me valorizar, eles vão me valorizar. Se eles quiserem me reconhecer, eles vão me reconhecer. Mas não é isso que deve travar o meu conteúdo. Não é isso que vai travar a minha forma de me expressar aqui dentro da internet, né? E eu não posso nunca me comparar com as pessoas, porque todos nós somos diferentes, todos nós somos únicos e cada um vai ter o seu perfil, o seu jeito de falar, o seu jeito de conversar, não é? E não é isso que vai me definir. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso primeiro me valorizar, primeiro me reconhecer enquanto pessoa, para depois sim, então, eu ir para o externo e quem sabe o externo dizer, teu conteúdo tá bom, teu conteúdo pode melhorar, ou pode fazer isso ou aquilo, mas isso primeiro primeiro sou eu me valorizando, primeiro sou eu me reconhecendo enquanto pessoa, enquanto é claro que a gente está falando de criação de conteúdo. E qual é o nosso quinto medo? O medo do tempo. Como eu falei para vocês lá no início, eu falei sobre a perfeição, de a gente achar que mais um curso, se eu fizer esse curso aqui vai me ajudar, e aí eu vou deixar meu conteúdo mais redondinho, mais perfeito, e tudo isso acaba fazendo com que? Com que eu procrastine. Porque enquanto eu ainda estou esperando pela validação, enquanto eu ainda estou esperando pelo reconhecimento, enquanto eu ainda estou esperando pelo momento certo, enquanto eu ainda quero vestir uma máscara para que as pessoas me aceitem, tudo isso vai fazendo com que eu procrastine e eu perca tempo. Mas tem o outro lado também do tempo, que é exatamente isso aqui. Como a internet é muito rápida, ela é muito veloz e as coisas acontecem da noite para o dia, pisquei o olho, já mudou tudo. Também tem essa pressão do medo, né? Essa pressão de justamente de achar que está na hora de viralizar, que eu preciso viralizar, que o meu conteúdo ele já tem que viralizar de primeira, que ele tem que ser muito bom de primeira, que eu já tenho que ganhar dinheiro agora, nesse conteúdo que eu estou fazendo agora, porque o tempo está passando, eu estou ficando mais velho e as coisas não estão acontecendo e tudo isso gera ansiedade. Lembre-se que o tempo é o senhor do destino, não temos como prever quando que
as coisas vão começar a acontecer. Só que se eu não começar a ter constância, se eu não começar a fazer o meu conteúdo todos os dias, e conteúdo ele vai muito assim de praticar, sabe? É todos os dias um pouquinho, todos os dias fazendo, tendo essa constância, tendo esse ritmo, eu vou chegar num conteúdo em que as pessoas vão achar que ele é muito bom e que ele vai ajudar muitas pessoas, e aí sim ele vai fazer com que eu viralize, ou vai fazer com que eu ganhe dinheiro, ou vai fazer com que eu ganhe mais seguidores, ou vai fazer com que eu ganhe mais inscritos, não sei qual é a sua meta. Mas o tempo, ele pode ser relativo. Tem pessoas que acertam no primeiro conteúdo e depois não acertam nos outros. Tem pessoas que constroem com o tempo os seus conteúdos e vai percebendo quais são os conteúdos que chamam mais atenção, que fazem mais sentido para as pessoas, e aí ela vai conversando em cima disso. Só que o tempo nunca vai determinar isso, se você não praticar todos os dias. E se você achar que precisa estar com tudo perfeito, tudo organizado, ter reconhecimento ou ter validação, você vai achar que nunca vai estar preparado, nunca vai se sentir pronto para fazer esse conteúdo e vai procrastinar e não vai fazer nada. E aí vai perder tempo também. Entenda, a internet ela tá aqui todos os dias, todas as horas. Se você não começar hoje, mais e mais pessoas estão começando hoje. Claro que mais tempo você vai levar para aperfeiçoar o seu conteúdo. Mais tempo ele vai estar correndo. Só que você tem que perceber que cada um vai ter o seu tempo. Eu tenho o meu tempo. Imagina que eu levei muito tempo para chegar a gravar vídeos aqui no YouTube e eu conversando com vocês, mostrando o meu rosto. Isso foi o tempo construindo dentro de mim, né? Eu pensando que, bom, de repente agora eu já me sinto preparada para começar. Primeiro eu comecei lá com a minha voz aqui dentro do YouTube. Depois, agora aos poucos que eu estou chegando e colocando o meu rosto aqui. E agora, aos poucos, eu estou começando a fazer aulas ao vivo. Porque eu precisei levar esse tempo e por isso que eu digo que eu sou o exemplo do meu conteúdo, da minha experiência, né? Eu sou o meu nicho mesmo. Porque as coisas elas estão sendo construídas conforme eu vou me construindo internamente. Enquanto eu vou me validando internamente. Não é o externo que está me validando. Não é você que está me validando. Sou eu mesma. Eu me conectando com a minha essência, com a minha identidade, eu me reconhecendo, eu voltando a me reconectar com quem eu era. E aí, a partir do momento que eu estou me reconectando, que eu estou dando tempo ao tempo para as coisas, eu estou vindo aqui, estou compartilhando isso com vocês. Então, entenda, porque para cada um o tempo vai ser relativo. Isso não pode travar jamais a sua forma de criar conteúdo, né? Quando eu tenho essa junção de todos esses medos, né? Eu vou escrever aqui todos os medos. São eles que travam o seu conteúdo. Deixa eu só pegar ele e botar para cá. Todos os medos, eles juntos, esses 5 medos que eu falei para você, né? O medo de falhar, o medo do julgamento, o medo do conhecimento, o medo da comparação e o medo do tempo, todos eles em conjunto é que travam você. Talvez alguns mais do que outros. Talvez você diz, eu nunca fui de ligar para o que as pessoas falavam de mim. Ok, mas talvez você trave na hora de achar que o seu conteúdo não tá bom ainda. E aí você acaba procrastinando, ou talvez que você precise de uma validação. Então, para algumas pessoas, vai ser mais do que o outro, ou às vezes vai ser todos eles juntos. Para mim, era todos eles juntos. Eu tinha medo de falhar, de fracassar, eu tinha medo da comparação, eu tinha medo de me julgarem, do que iam falar de mim, do que iam dizer de mim. Eu tinha medo de não ter o conhecimento suficiente, de eu achar que eu não era boa o suficiente, né, de não me reconhecer. Talvez algum bloqueio lá na infância, provavelmente seja um bloqueio lá na infância, de que alguém chegou em algum momento lá na minha infância e disse que talvez eu não era boa para determinados assuntos e me bloqueou, né? Isso me bloqueou lá na infância e eu levei para a vida. E pode ser também
E eu tinha também essa questão de me comparar, de achar que a pessoa era melhor do que eu, então, portanto, ela merecia mais do que eu. E essa questão do merecimento sempre foi muito pesado para mim, porque eu sempre achei que eu não era merecedora. E isso também vem lá da minha questão de infância. Porque, se você não sabe, eu sou uma pessoa que eu sou adotada. A minha família, meus pais biológicos, me deram para os meus tios. Meu pai e minha mãe não me quiseram. Eles tinham 5 filhos. Eu fui a única filha que foi dada. Então é como se eu não me sentisse o quê? Conectada com nenhum dos lares, nem com meus pais biológicos, meus pais não me queriam. E os meus tios estavam ali tentando, né, me ajudar. Mas imagina, década de 80, tu vai ajudar alguém? É difícil, né? Psicologicamente, pior ainda. Não tinha questões financeiras para ajudar. E aí eu não tinha essa questão de pertencimento, né? E de me sentir assim, merecedora. É como se eu não merecesse, sabe? E aí eu tava sempre buscando o quê? A perfeição. Veja que tudo isso que eu tô contando para vocês bate lá muito com a minha infância. A questão da perfeição, de tentar ser a filha perfeita, porque eu tinha muito medo de ser devolvida. A questão de me comparar, porque sempre existiam pessoas melhores, porque afinal de contas eu fui a única que foi dada da minha família, dos meus irmãos. Eu fui a única, né? Então, puxa vida, ninguém me queria aqui. E eu não tô fazendo mimimi, gente, eu só tô contando minha história um pouquinho por cima para vocês. Então tudo isso me atrasou a vida, né? E o medo de ser julgada. Então, mais uma vez, né? Então eu cuidava muito do que eu falava, do que eu fazia, eu vestia um personagem, né? Pra quê? Porque eu tinha muito medo de ser devolvida para aquela família que não me queria, né? E tudo isso me atravancou na minha vida. E claro que depois veio trazer na hora, me brecar na hora de criar um conteúdo. Então vai ter coisas que são traumas que foram gerados na infância de vocês ou em algum momento da vida de vocês que podem aí refletir no seu conteúdo. Parece uma coisa assim, se eu falar para vocês, bom, é uma coisa besta, né? Mas não é, gente, não é, porque isso são travas mesmo, são travas que muitas vezes aconteceram por alguma crise, algum trauma, e isso pode travar o seu conteúdo. Como também pode ser só uma paranoia aí da sua cabeça de que você não tem capacidade de criar conteúdo. E isso pode ser, sim, gerado lá como um trauma. E é isso que eu quero dizer para vocês. Eu acho que essa é uma história de vida que eu contei rapidinho aqui, que são uma pincelada, eu não contei tudo. Mas isso toda a vida me travou. E quando eu fui sentar para criar conteúdo na internet, que eu já contei lá na primeira aula, eu já tinha contado isso, né? Que eu estava desconectado da minha identidade, que eu estava sendo copiando e colando os gurus ou os influencers que eu estava seguindo, e eu achava que aquilo era certo. E quando eu acabo me desconstruindo, porque é muito difícil você se desconstruir e você tentar se achar nesse mar todo, né? De confusão, de medos, de traumas, né? E aí você começar a despertar e começar a saber quem você é de verdade. Porque isso não é fácil, não é assim, virei a chave e agora sou eu. Não, porque ainda tem muito preconceito em cima disso, né? E quando você vai criar conteúdo, esses preconceitos também chegam ali, né? Também chega ali na hora de você começar a criar conteúdo. E para mim sempre foi esses medos que eu relatei aqui, sempre foram medos que me travavam na hora de criar conteúdo. E eu acho que o pior deles é a questão de me comparar com as pessoas, de achar sempre que eu era inferior e que os outros eram melhor do que eu. E se eles são melhor do que eu, por que eu vou criar conteúdo? Quem é que vai querer ler um conteúdo meu? Quem é que vai querer ver um vídeo meu? E aí eu entendi uma coisa, que não era sobre o outro, era sobre mim. O outro, neste caso aqui, o outro, ele vai pensar o que ele quiser. Opa, ele vai pensar o que ele quiser. Eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Ó, eu não tenho controle. E esse é meu pior defeito. É que eu queria controlar, inclusive, o que o outro ia pensar de mim. E não é sobre ele, é sobre eu. É sobre mim, é sobre o meu conteúdo. Se ele vai gostar ou não, não vai depender de mim. Eu não tenho como controlar isso. Não tem como eu
chegar e dizer para ele, não, você vai gostar, vou te obrigar agora e você vai gostar do meu conteúdo. Não. Se ele quiser, ele vai. Se ele quiser, não vai. É uma decisão dele. E não é sobre ele. Eu posso falar sobre o que eu quiser. Eu posso falar sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, eu posso falar sobre criação de conteúdo, eu posso falar sobre espiritualidade, eu posso falar sobre ferramentas holísticas, o que eu quiser falar, porque isso vai de mim, não é sobre outro. E vai ter assuntos, vai ter conteúdos que eu vou falar e que ele vai se identificar. Só que a pessoa que tem que se identificar com o seu conteúdo, em primeiro lugar, é quem? É você. É você que tem que se... primeiro é você que tem que gostar do seu conteúdo, do que você fala. Não é o outro. Então esses medos aqui, todos esses medos aqui, eles vão cair por terra. Entendeu? Eles vão cair por terra. Por quê? Porque isso aqui é tudo que eu acho que o externo vai pensar de mim. E não eu. É tudo que eu acho que as pessoas vão falar de mim, que vão me julgar, que vão me comparar, que vão achar que eu não tenho conhecimento, que eu vou achar que... Elas vão achar que eu vou fracassar. E elas querem que você fracasse. De verdade, elas querem que você não dê certo. De verdade, elas querem que dê tudo errado na sua vida. De verdade. Só que se você for ligar para isso, você nunca vai ser quem você veio ser. Você nunca vai escrever o seu conteúdo. Você nunca vai criar o seu conteúdo. Você nunca vai ter a sua empresa. Você nunca vai fazer o seu produto. Porque se você colocar essa responsabilidade para o outro, você nunca vai ser nada. Enquanto você depender de uma validação externa, você nunca vai ser você. E aí você vai procrastinar e não vai fazer nada. Então esses medos, eles são externos. É a sua projeção, é que você acha que vão pensar de você. Quando você começa a olhar para dentro, começa a olhar para você, você começa a identificar que é você que importa, não é o outro. É você que importa, não é o outro. Entenda sobre isso. Né? Entenda que é isso que vai fazer sentido na sua vida, não são os outros. Os outros sempre vão torcer contra. Claro que vai ter pessoas que vai torcer a favor, que vai gostar de você e tudo bem. Mas na sua grande maioria, as pessoas não querem que você se dê bem. As pessoas querem que você fracasse. As pessoas querem que você não se reconheça. Querem que você não se valorize. Querem que você não faça nada. Que você fique exatamente aí. Esperando o melhor momento. Esperando o melhor curso. Esperando uma validação. Esperando chegar a hora certa de você começar a criar o seu conteúdo. Porque é exatamente isso que elas querem que você faça. É isso que elas esperam de você. Mas quando você corre na frente, quando você começa a colocar a sua cara, começa a mostrar como que você é, começa a dizer como você escreve o seu conteúdo, do que você gosta de fazer, do que você gosta de falar, elas começam a achar assim, lá vem ela, achando que tá, né, a bolachinha, a última bolachinha do pacote. E as pessoas vão falar. Só que se você der ouvidos para isso, você vai parar, você vai estagnar e você não vai sair do seu lugar. Sim, as pessoas vão falar. Inclusive, quando eu terminar esse vídeo, algumas pessoas vão dizer que ele não é bom, que eu posso fazer melhor. E aí eu vou dizer para você, faça. É isso que eu quero que você faça. Se você é melhor do que eu, então faça. Porque eu sei fazer assim e talvez eu ainda estou me identificando e eu ainda estou criando a minha forma de falar. Mas se você faz melhor, então faça. Eu quero que você faça o seu conteúdo. Sério, de verdade, eu quero que você faça o seu conteúdo. Se você é melhor do que eu, e vai ter, com certeza, vai ter pessoas melhores do que eu. Tem aos montes. E eu quero mesmo que elas façam, porque quanto mais conteúdo você colocar, mais conteúdo você fazer, mais você vai ajudar as pessoas. E aí é esse o meu objetivo. O que eu quero é que você ajude as pessoas, assim como eu estou fazendo aqui. Quando eu venho e conto a minha história, quando eu venho e conto as minhas dificuldades, as minhas experiências, eu estou não só me ajudando, mas como eu estou ajudando as pessoas também. E é isso que eu falo aqui, e é isso que eu venho fazer aqui, e é esse o meu propósito de vida. Então, se você é melhor do que eu, faça. É isso que eu quero que você faça. Faça o seu conteúdo, tenha coragem, se exponha, se posicione. Não fale, não pense que você não possa falhar, porque você vai falhar. Assim como eu falhei várias vezes. Não tenha medo de falhar, vai acontecer. Com certeza vai acontecer.
Então era isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Te vejo na nossa próxima aula. Não deixe aqui, né, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal, se você gostou, deixa seu like, enfim, eu tô aqui para isso. Tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.